Quem que é essa pessoa? Que, Ricardo? A senhora saiu. Parece alguém. Bom que eu me divirto com essas almas. Agora sim, professora. Agora entrou, professora. Agora foi. Admite, professora, a Fran pediu para ela e acho que o Thiago também. Ah, o Thiago tá aqui já. A Fran também. Oh. Boa noite para você, Açucena. Boa noite. Que trabalho é esse de vídeo? Não tem som, né? Professora, isso cancelou o áudio. Deixa eu ver, calma. Isso aí, gente. Tem hora que dá um... Nina nasceu no campo, entre árvores e plantações. Como toda criança, ela divide seu dia entre se alimentar bem, estudar, brincar. Mas, infelizmente, não é bem assim. Nem toda criança segue essa mesma rotina da Nina. Muitas vivem sob o fantasma da miséria, da violência, da falta de perspectiva. Por isso, em 1990, nasceu um importante aliado da infância, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um compromisso da sociedade com a cidadania. O ECA veio atender uma exigência da Constituição de 1988, que determinava dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem. O Estatuto conseguiu reunir e definir claramente todos esses direitos, normas que devem ser seguidas à risca para garantir o desenvolvimento integral de meninas e meninos ao longo da infância.
O artigo 4, por exemplo, afirma que todas as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e, por isso, devem ser os primeiros a receber socorro e proteção. Nina, como tem apenas 10 anos, tem prioridade de atendimento. O Estatuto também estabelece que toda criança tem direito à liberdade. O artigo 16 prevê o direito de ir, vir e frequentar espaços públicos, direito à opinião e expressão, a brincar, praticar esportes e se divertir. Veja a Nina e seus amigos. Eles aproveitam pra valer. O artigo 18 é claro quanto à proteção. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, combatendo qualquer tratamento aterrorizante, constrangedor. A educação ganha atenção especial nos artigos 53 a 59. Todas as crianças e adolescentes têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento como pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Eles também devem ter acesso à escola pública e gratuita, perto de suas residências. Aos portadores de deficiência é garantido o direito à educação especializada, preferencialmente na rede regular de ensino. Entre os amigos de sala da Nina está o João, um cadeirante que teve seu direito respeitado. E atenção, o artigo 56 aborda uma realidade que deve ser investigada e combatida. A escola deve comunicar ao conselho tutelar casos de maus tratos, faltas injustificadas e evasão escolar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um guia completo, uma referência. E você, educador, pode ajudar toda a comunidade escolar a compreender o ECA. Organize oficinas, debates, utilize vídeos e cartilhas. Reflita com os alunos sobre os direitos e responsabilidades para o exercício da cidadania. Discuta o projeto político-pedagógico da sua escola e ajude a construir um novo olhar sobre a infância e a adolescência. Olha só, a Nina se sente protegida, amparada, acolhida, como deve ser e como garante o ECA. Ela sabe o que é ser livre para aprender, brincar, realizar. O verdadeiro sentido da palavra respeito. Pessoal, vou colocar mais um vídeo, tá? Dizia que ele mandava na casa, que ele era o homem que ele mandava e que a gente tinha que ficar quieto. Sabe, se eu tivesse saído de casa antes, mas eu jamais ia ter coragem de sair de casa antes, porque eu achava que era uma coisa até normal, digamos assim. Eu tenho trauma até hoje, eu tenho medo até hoje. Eu nunca mais consegui ter outro homem na minha vida. Então, começa a contar, começa uma coisa simples, e tudo isso também vai intensificando depois. No começo a gente não tinha problema. A gente morava junto, tava tudo bem. Daí, quando eu engravidei, ele começou a ficar estranho comigo. Ele tinha muito ciúme. Daí, quando a neném nasceu, minha pequena, ele começou
a ficar agressiva, eu não sei, parece que ele tinha ciúme de mim, com a Nenê. Ele não era assim um bom pai. De repente, um dia ele chegou bêbado e me agrediu. Eu achei que era só uma vez, né? Daí deixei passar. Mas depois começou a acontecer direto, ele chegava bêbado. E foi. Não aguentei mais. Teve uma vez que ele me deixou no chão. E eu com a Nenê pequena, né? Não tinha o que fazer. Eu peguei e fui e denunciei ele. Desde pequena meu pai ia pros bar e voltava muito violento e bêbado, batendo em mim, a minha mãe, agredindo, quebrando tudo. Sempre descontando na gente. Não gosto nem de lembrar. Eu nunca imaginava que uma pessoa que estava do meu lado há 4 anos, que eu achava que eu conhecia a família, ia acabar numa situação assim. Mas eu fui corajosa, minha família me apoiou, eu saí de lá. Quando eu consegui que ele saísse de cima de mim, eu empurrei ele, eu comecei a gritar. E eu peguei e saí correndo. E liguei para os meus pais. Aí o meu pai pediu para mim ir lá na recepção do nosso apartamento, do nosso prédio, esperar ele lá. E ele me pegou, ele viu a minha situação. A gente foi direto para a delegacia e eu fiz a denúncia, fiz um boletim de ocorrência. E depois disso, várias vezes ele me procurou, ele tentou vir atrás, ele foi atrás da minha mãe e do meu pai para tirar esse boletim. Até porque se poderia prejudicar o serviço dele. Mas eu não me importei, eu fui em frente. E hoje a gente terminou o processo. Ele não pode tirar de mim. Eu não faço questão de falar com ele e ver ele novamente. Mas isso já se passaram 2 anos e eu ainda tenho trauma. Eu não consegui ainda me relacionar com alguém. Eu voltei a morar com os meus pais, mas eu não consegui me relacionar com ninguém ainda. Eu tenho coisa aqui dentro que não me deixa, sabe? Não consigo me relacionar com outra pessoa. Nós nos conhecemos e começamos a nos relacionar a partir dessa viagem. Aí durou 2 anos de namoro, que foram perfeitos, né? Não fez nada, foi um príncipe. Nesses 2 anos de namoro, foi um príncipe. Eu acho que ninguém ia conseguir ser mais sedutor e mais agradável do que ele. E aí depois que eu engravidei, né? Depois desses 2 anos de namoro, que daí a gente foi morar junto. A gente se arranhava muito com isso. E aí ele ficava nessa saia justa e essas brigas familiares, essas picuinhas. E aí nisso ele foi apresentando cada vez mais um comportamento não agressivo fisicamente, mas ele foi começando a apresentar sintomas de querer diminuir minha autoestima, de querer fazer comentários que me humilhasse, que é caracterizado então como violência doméstica. Mas quando esse processo começa, ele é tão sutil que a gente não percebe. E em alguns momentos a gente chega a acreditar que aquilo que ele está falando é verdade. Que você, de repente, é merecedora daquilo de alguma maneira, e por aí vai. Então, esse período inicial é muito difícil de identificar. Quando eu entrei na faculdade, as coisas começaram a complicar por uma questão de que ele não queria que eu fosse, né? E daí eu comecei a ter problemas para poder ir, eu comecei a ter problemas para concluir até o curso. E ali que começaram a ter algumas agressões, começa com um empurrão, começa com um tapa, começa com coisas simples, e tudo isso também vai intensificando depois. Até que chegou no ponto onde chegou, né? Que foi quando eu saí de casa. Muito da codependência, né? Da dependência financeira, da dependência amorosa, né? Da situação. Muitas vieram a ter relacionamento muito nova com os esposos, né? Meio que sendo entregues pelos pais, né? Com 14, 15, 16 anos, não conheceram mais ninguém. Acabaram se estabelecendo com esses maridos, né? E através disso gerou uma dependência muito grande, né? Normalmente o marido, digamos assim, o benfeitor, ele tem um jeito de armar uma arapuca, de centralizar todo o poder para ele, né? Então a dependência é muito grande, a mulher não se vê fora dessa relação, não consegue suprir essa relação sozinha, né? Não consegue se sustentar, tanto emocionalmente, psicologicamente, como financeiramente. A punibilidade quem vai dar é o judiciário.
tá? O judiciário vai ser instaurado o procedimento, isso no caso de não violência doméstica, numa esfera onde não se tem a violência doméstica. Nós vamos ter, então, por exemplo, ali os vizinhos que eu estava falando, os vizinhos brigam, ameaçam outro, vou te matar, se eu não sei o que lá. E se esse cara for preso pela polícia, vai chegar na delegacia e o delegado nem pode autuá-lo em flagrante delito. O que ele vai fazer? Ele vai lavrar um termo circunstanciado, e não um inquérito policial. Um termo circunstanciado. Isso se houver representação da outra parte, tá? Então, esse termo circunstanciado não vai gerar uma prisão em flagrante. Ele vai se comprometer a vir quando chamado, na data estipulada, para tentar fazer um acordo lá no judiciário. O que acontece se esse mesmo fato, uma ameaça, vou te matar, dentro da esfera de proteção da violência doméstica? O mesmo fato, vítima querendo, ou seja, representando, como antes, eu quero dar continuidade ao procedimento de ameaça. Embora seja a mesma pena, máxima, 6 meses, o delegado de polícia vai prendê-lo em flagrante e vai arbitrar uma fiança ou não, dependendo da situação. Por exemplo, em muitos casos, qual que é a diferença? A prisão em flagrante, ele vai ser detido, ele vai ser preso em flagrante e encarcerado. Tá? Já no outro caso de vizinhos, ele não vai ser preso. Ele vai ser tomada a ciência dele e ele vai se comprometer a comparecer numa outra data no juizado especial criminal. No domingo que a gente foi para a igreja, como de costume, todo domingo a gente ia para a igreja, voltamos para casa, tivemos um almoço bem legal, eu, o papai, minha mãe e minha irmã, e à tarde, como de costume, meu pai sempre dormia. Aí um amigo dele ligou para ele ir num bar que tinha próximo da nossa casa. E ele foi pro bar e voltou. Depois era noite já, ele voltou para casa muito bêbado, muito agressivo. Minha mãe pediu para ele por que ele tinha ido no bar e gastado dinheiro pagando conta para todo mundo beber. E ele respondeu para ela que o dinheiro era dele, ele fazia o que ele queria com o dinheiro e agrediu ela. Bateu muito em minha mãe, a gente teve que correr, fugir para casa do vizinho para ficar lá, senão ele ia bater muito na gente também. A gente passou a noite lá na casa do vizinho e voltamos no outro dia para casa. No outro dia ele estava muito bem com a gente, com a minha mãe também, como se nada tivesse acontecido, com nenhuma. A casa estava toda bagunçada, quebrada, alguns móveis que ele quebrou, que ele jogou. Quando ele não bebia, ele era uma pessoa muito boa com a gente. Como pai, ele era muito bom também, mas quando ele bebia, ele se tornava agressivo. A gente tinha muito medo dele, porque ele vinha e batia na gente também, tanto na minha mãe quanto em mim. Ele pode ter sido agredido na infância, ele pode ter sido suprimido na infância e agora ele se revolta e mostra todo o poder dele, né? Ou até mesmo questões mesmo que já vêm geneticamente dele, ele já é uma pessoa mais assim severa, mais retraída, então ele se vê com aquela fragilidade e pode se mostrar ser superior, né? Algumas vêm da questão do bullying. Isso tudo evolui. E até mesmo da personalidade própria, né, dele. Da forma de criação, do jeito do machismo, se for muito alto. Tudo isso vem a reproduzir esse tipo de agressividade dentro do relacionamento. Os ciúmes, né, a posse é meu, ver a mulher como objeto, não como uma companheira. Tudo isso reflete muito. A pessoa me chamar de vadia, de outros nomes, puta, vagabunda, coisas dessa situação que complicaram, que mexeram com o meu psicológico, tinha que me matar, mas nunca batia a porta, dava soco na parede, mas nunca chegou a me bater. Então essa foi a única vez que ele me bateu, ele pulou em cima de mim, eu acabei caindo, ele me dava tapa na cara, ele me deu um murro assim, no peito, no braço, mas aí logo eu consegui gritar e empurrar ele.
E daí, quando eu consegui gritar, eu acho que ele ficou um pouco assustado, e eu estava perto da porta e consegui sair. Mas eu fiquei, poxa, assim, ele pegou o furo, tapa na cara. Mas eu acho que se eu não tivesse conseguido fugir, eu não sei o que teria acontecido. Hoje eu vivo mais feliz, com medo, mas eu vivo mais feliz, mais tranquila. Não, aquela vida lá era um inferno. Eu tinha medo cada vez que eu escutava o barulho do trinco da porta, eu tinha medo que era que ele estava chegando em casa. Hoje eu tenho medo de encontrar ele na rua, dele aparecer na minha casa, mas não é igual, sabe? Ainda tem, às vezes, não consigo dormir, mas hoje sim eu vivo. Antes eu não vivia. Eu sei disso, mas por muitos anos eu tive vergonha. E tem muita gente que passa aquela vida com vergonha. Não pode ter vergonha, porque você não é culpado, você é vítima. Vergonha tem que ter quem te bateu. Não interessa o que você tenha feito, você não merece apanhar. Então você não tem que ter vergonha daquilo que você não fez. Ele que deveria ter vergonha, exatamente. Mas eles fazem uma relação doentia que diminuem de tal forma que você tem vergonha. Você não quer contar, você tem vergonha de dizer que passou por aquilo. A sociedade aponta e colabora para isso. Apanhou porque quis. O que ela fez que ele bateu nela? O que ela aprontou que ele bateu nela? Então, assim, mas apanhou porque quis. Por que ficou, então, depois que apanhou? Então, esses questionamentos, aquela ali gosta de apanhar. Esses questionamentos fazem com que as mulheres se escondam. E não deve, tem que enfrentar. Tem que enfrentar justamente para dar coragem para outras e para mudar esse cenário. Eu sempre levanto essa bandeira. Principalmente de uns tempos para cá, quando eu também perdi a minha vergonha nessa história. Se tem lesão corporal, a justiça pode interferir. Por quê? Lesão corporal é um crime de ação pública incondicionada. Não depende da vontade da vítima. Quando há só uma ameaça, vou te matar, eu vou te dar uma surra. Quando há só ameaça, ela tem que representar para que a autoridade policial possa prender, para que o Ministério Público possa denunciar e, no futuro, que o juiz possa condenar e tomar as medidas de proteção. Pessoal, conseguiram ver o vídeo? Ouviram? Sim. O meu travou muito, professora, mas é por causa da minha internet. Deve ser a internet, que o meu rodou inteirinho. Eu acho que todo mundo rodou. Que a internet tá caindo toda hora. Vivo, aqui é Vivo e aqui também estava meio complicado. Pessoal, se a gente confrontar o primeiro vídeo que fala dos direitos das crianças, né, e de adolescentes, com o segundo vídeo que fala sobre violência doméstica, a gente tem aí duas grandes vertentes, né? Então a gente tem o que é para acontecer, né? O que é o ideal, o mundo ideal, que diverge aí um pouquinho do mundo real, né? Então a gente sabe que a gente tem direitos da criança e do adolescente, a gente tem um estatuto que dá respaldo quanto à educação, quanto a acesso à saúde, acesso à alimentação, acesso à moradia, né? Ela tem que receber carinho, atenção. E aí a gente pega esses vídeos de violência doméstica, que é um dos temas aí do nosso
plano de ensino, né? E aí, quando a gente vem a discutir um pouquinho sobre o nosso plano de ensino, essa questão da violência doméstica bate muito forte, né? Então, ela é bem representada nesses últimos vídeos aí que a gente viu. E aí, fazendo um pouquinho de revisão lá do estatuto, quando a gente fala um pouquinho sobre o ECA, a gente sabe que ele é bem grande, né? A gente precisa sabê-lo bem, tá? E ele envolve um conjunto de normas de ordem jurídica brasileira, tá? Que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz, tá? E aí, a gente sabe também que é um marco legal da história aí dos direitos da criança e do adolescente, tá? Então, a gente tem aí o estatuto desde 1990, então é um estatuto de 13 de julho de 90, tá? Ela vai dar uma disposição integral quanto à saúde da criança e do adolescente, tá? Crianças e adolescentes, aqueles que vão até 18 anos de idade. Então, dentro do estatuto, tá? O adolescente, ele está entre 12 e 18 anos, tá? E aí, se a gente for ler um pouquinho do artigo do estatuto, né? A gente pega aí o artigo 3º, que ele fala assim, que toda criança e adolescente goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que trata esta lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Tá? Aí no 4º artigo ele fala que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação. Tem alguém entrando aí? A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, tá? Então, a gente sabe que é primazia da criança receber proteção e socorro em qualquer circunstância, tá? E a criança, ela tem precedência dos serviços públicos, então ela tem relevância pública. Tudo que se diz aí na esfera da criança e do adolescente, a gente sabe que elas devem ser priorizadas, tá? Ela tem preferência, gente, inclusive na formulação e na execução de políticas públicas e sociais, tá? Ela tem privilégio também na destinação de recursos públicos. Então, a gente sabe que os recursos financeiros públicos, eles devem ter as crianças e os adolescentes como prioridade, tá? E aí, no 5º artigo, ele fala que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma de lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Na interpretação dessa lei também, a gente sabe que no artigo 6º, ele fala que levarão-se em conta os fins sociais a que a criança, né, a que se dirige a criança, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e as condições peculiares à criança e ao adolescente, tá? E aí a gente sabe, gente, que antigamente, eu não sei se vocês chegaram a ouvir um pouquinho sobre isso, tá? Se vocês quiserem, podem ligar o microfone para vocês conversarem aí comigo. Mas antigamente,
existia uma lei, antes de 1990, que era uma lei do menor. Acho que se tiver alguém um pouquinho mais velho aí, né, entre aspas, mais vivido, tá, vai saber nos contar um pouquinho, mas antigamente, antes de 90, não existia o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tinha o Estatuto, a Lei do Menor. E nessa lei, ela falava dos deveres dos menores, tá? E se a gente for um pouquinho mais lá para trás, né, na história, a gente sabe que antigamente as crianças eram adultizadas, né? Então, ninguém olhava para a criança dentro das suas peculiaridades. E também, quando a gente tinha aí, antigamente, lá no tempo mais antigo aí, a gente tinha aí a criança sem prioridade nenhuma no resgate de acidentes. Se tivesse alguma guerra, alguma situação que tivesse que priorizar alguma vida, a criança sempre era a última a ser salva, né? E aí, com a evolução dos anos, né, com o passar dos anos, as crianças começaram a ganhar espaço, né? E começaram a ganhar mais notoriedade entre a população. E a partir de então, que eles começaram a estabelecer a criança, né, priorizar essas crianças e estabelecer esses direitos dessas crianças, né? E a gente sabe, gente, que quem advoga sobre o direito da criança geralmente são os familiares, os pais, os responsáveis. Então, eles que devem advogar pela criança. Mas a gente sabe também que em situações de violência doméstica, né, principalmente de violência, de agressão, os principais agressores são os responsáveis, são pessoas da própria família, né? Então a gente tem aí, né, uma divergência, né? Na teoria, eles quem deveriam proteger as crianças, e isso de fato não acontece, tá? E aí quando a gente pega lá dentro do ECA, quando fala do direito da criança à vida e à saúde, no 7º artigo, ele fala que a criança tem direito de proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, tá? No 8º, fala também que a criança ela deve ser priorizada no atendimento do SUS, tá? E ela tem que receber uma atenção humanizada. Então, em que fase da vida? Em todas. Então, toda criança tem acesso à assistência à saúde no SUS durante o período pré-natal, gestação, tá? No parto e no puerpério, assim como em toda a fase da infância. E aí, ainda dentro do artigo 8, é mencionado, gente, que todos os profissionais de saúde, eles devem ter aí uma garantia da vinculação da criança, tá? Da gestante, no último trimestre da gestação, ao estabelecimento que será realizado o parto, tá? E aí a opção vai de direito da mulher. Então, assim, muitas mulheres, gente, elas fazem o pré-natal, às vezes na UBS, mas elas nem sabem onde que o parto será realizado. Então, a orientação é que essas gestantes, elas já tenham aí um vínculo com os profissionais, então, que ela faça uma visita ou faça uma consulta dentro do estabelecimento onde ela vai fazer o parto, tá? E aí, lembrando também que esses profissionais, esses de saúde, esses serviços de saúde, eles devem garantir e assegurar às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável, tá? Com contrarreferência na atenção primária. Ou seja, gente, ela deve ser apresentada às redes de apoio. Então, uma mulher que mora ali no Jardim Oriente, tá? Ela deve saber qual que é o UBS de referência para ela,
tá? Então, para garantir aí que ela vá continuar, né, recebendo atendimento de saúde, buscando atendimento de saúde para aquela criança, né? Então, seja a primeira consulta ao pediatra, as primeiras vacinas, tá? A puericultura e todo acompanhamento, ela deve ser encaminhada. Então, gente, isso é lei, está previsto no ECA, que as altas devem ser realizadas, tá? Como? De maneira responsável. Então, gente, a criança, ela não pode receber alta, a mãe, a gestante não pode receber alta sem a orientação devida. Por isso que eu falei sobre a importância da gente sempre realizar um plano de alta ao binômio. Um plano de alta bem completo, tá? E aí cabe também, gente, ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minimizar, tá, as consequências do estado puerperal. Então, a gente sabe que hoje a gente não tem aí estabelecido esse atendimento em todas as UBSs, a gente não tem o cumprimento dessa legislação, tá? E bom seria, né, se realmente todas elas tivessem essa assistência aí no período puerperal, tá? Aí, quando a gente vai para o artigo 9º do ECA, ele fala que o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medidas privativas de liberdade, né, a reclusão. Então, a gente independe, tá? Ela é uma presidiária, ela tem o direito de amamentar o filho, ela trabalha, ela deve ter aí, não pode ter o direito de amamentar violado. Então, tem algumas, quando ela volta depois do período de 180 dias, né, dependendo do lugar, cada lugar, né, tem lugar que é 120 dias, né, então, de afastamento, de licença maternidade, ela pode fazer 2 períodos para amamentação de 30 minutos durante a jornada de trabalho, ou 1 hora cheia, ou ela pode optar por sair 1 hora mais cedo, tá? Aí, quando eu pego o artigo 11º, tá? Fazendo uma boa revisão do ECA, a gente sabe que é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do SUS, observado o princípio de equidade no acesso às ações e aos serviços para promoção, proteção e recuperação de saúde. Então, gente, aqui a gente sabe que quais são as linhas de cuidado que a gente tem. Então, a gente tem lá a rede de atenção básica, a gente tem a rede de atenção complexa, tá? De alta complexidade, os ambulatórios. Então, todo atendimento da criança deve ser garantido em todas as fases do atendimento, tá? Eu tô rouca, desculpa. No 12º artigo, ele fala que os estabelecimentos de saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e as unidades de cuidados intermediários neonatais, devem proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis, e nos casos de internação, de criança ou adolescente. Então, gente, desde lá o período neonatal, da pediatria, ou do período de adolescência, que compreende até os 18 anos, a gente sabe que é lei, tá? Então, dentro do Estatuto da Saúde da Criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente, desculpa, os pais têm o direito de ficar com a criança, tá? Inclusive, a gente tem vários estudos que demonstram que a reabilitação das crianças, tanto na neonatal quanto na pediatria,
é bem melhor, assim, tem um sucesso maior quando a gente percebe aí, quando tem a presença efetiva dos pais. No 14º parágrafo, é mencionado que o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Então, a gente sabe que quanto mais acesso à informação, tá? Quanto mais educação os pais têm, menor é a mortalidade infantil. Então, dentro do ECA, está disposto que o SUS tem essa obrigação, tá? Ele deve buscar aí atender e a educar tanto os pais, né, os responsáveis, quanto os próprios educadores em saúde com relação a questões de vigilância, educação, sanitária, tá? No 15º artigo, ele fala que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoa humana, tá? Em processo de desenvolvimento e como direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição. O 16º fala-se que as crianças elas têm direito à liberdade, tá? Então elas podem ir e vir em espaços públicos, elas podem opinar, manifestar as opiniões e se expressar. Elas têm o direito a acesso à crença e cultos religiosos, a brincar, praticar esportes e divertir-se, a participar da vida familiar e comunitária sem nenhuma forma de discriminação, a participar da vida política na forma de lei, buscar refúgio, auxílio e orientação quando necessário. No 17º, ele fala que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, tá? Abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. E aí, quando a gente fala da identidade da criança, nos bate muito forte a questão que hoje as crianças têm acesso à identidade, elas podem alterar a identidade, se aquela identidade que ela tem, tá? Tanto de documento, né? Confronta com a imagem corporal dela. Tá? Então, a gente tem esse direito aqui. E velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-o salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório, constrangedor. Então, gente, nenhuma criança ela pode ser exposta, tá? Se a gente notar que alguma criança ela é exposta, tá? De maneira não consentida, exposta à comunidade, exposta em público, aquele responsável poderá ser punido, tá? Então, a criança ela não pode ter castigo físico, ela não pode ter sofrimento físico, lesões, ela não pode ter passar por violências sociais, violências psíquicas e violências físicas, tá? Então, a gente sabe que dentro de tratamento cruel ou degradante relacionado à criança, a gente tem aí a inclusão de alguns comportamentos que a criança não pode receber, tá? Que são atitudes de humilhação, ameaças graves e ridicularização, tá? E aí a gente sabe que, às vezes, essa ridicularização não vem só da família, ela pode vir de pessoas da própria comunidade, essa situação pode acontecer no ambiente escolar, tá? Isso é ilegal, tá? Ainda no artigo 18, tá? Ele é o maior, então a gente tem, dentro do artigo 18, a gente tem o 18A
e o 18B, tá? No 18A, ele fala sobre o direito da criança, tá? De ser educada e que ela deve ser privada, tá? De qualquer castigo físico, psíquico e social. E no 18B, ele fala que os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada a cuidar da criança deve tratá-lo, educá-lo e protegê-lo, tá? Então, a gente sabe que quando eles utilizarem algum castigo físico ou tratamento cruel e degradante na correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, eles estarão sujeitos de sanções cabíveis. Então, eles podem ser punidos juridicamente, tá? Essa punição, gente, pode ser encaminhar a criança à proteção, tá? Comunitária, encaminhar a criança aí a tratamento psicológico, psiquiátrico e até o próprio afastamento da criança da família, tá? No artigo 19º, tá? A gente sabe que fala que é direito da criança e do adolescente criado e educado no seio de sua família. Excepcionalmente, em família substituta a convivência e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral, tá? A partir do artigo 19º do ECA, a gente tem muitas peculiaridades. Inclusive, nesse parágrafo, tá? Nesse artigo, um dos mais importantes aí do ECA, gravem o artigo 19º, ele fala, gente, que é direito da gestante, tá? Aquela gestante, ela pode, tá? Entregar seu filho para adoção antes ou logo após do nascimento, tá? E caso ela tenha isso já, esse manifesto preenchido, então ela vai assinar um documento, tá? Aquela criança, ela deve ser encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Então, assim, a família, a mãe, né, ela não vai poder escolher com quem que a criança vai ficar se aquela pessoa não for da família, tá? Por quê? Porque antigamente isso era facilitado, né? Então, assim, algumas pessoas, inclusive, vendiam crianças. E aí, com a finalidade de acabar com essas situações, ela pode deixar a criança com um membro da família, mas se não for membro da família, isso deve ser passado pela Justiça da Infância e Juventude, tá? Tanto é que a criança e o adolescente, gente, em programa de acolhimento institucional ou familiar, elas podem, sim, passar por programas de apadrinhamento, tá? Que, na verdade, o que seria esses apadrinhamentos? A criança que está lá, né? Apoiada pela Justiça da Infância e Juventude, tá? Ela pode, sim, ter os padrinhos, né? Receber vínculos externos da instituição, da creche, do abrigo, tá? E ela pode, sim, ter convivência familiar e comunitária com esses padrinhos, tá? Lembrando que isso favorece a criança com relação aos aspectos físicos, de desenvolvimento cognitivo, educacional, espiritual e financeiro, tá? E aí, quando a gente pula lá do artigo 20, ele fala que, assim, olha que interessante, os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibida qualquer designação discriminatória relativa à filiação. Então, se aquela criança ela foi adotada e tem uma outra família, terão os mesmos direitos. Dentro do 21,
fala, inclusive, que eles vão estabelecer, tá, uma relação de igualdade de condições, tá? E aí ao pai incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer judiciais, tá? Então a gente sabe que tudo isso deve ser assegurado àquelas crianças, tá? E aí, aqui no artigo 20, a carência de recursos materiais não consiste motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Então, gente, vamos supor que a criança foi adotada e, na época, a família tinha uma boa condição financeira, mas aquela condição financeira foi limitada, né? Foi diminuída. Mesmo assim, eles não vão perder o direito por conta disso, tá? Então, a gente tem que ter em mente que a criança ela não será adotada porque ou priorizada a adoção de um pai rico ou um pai, né, em situação mais vulnerável, tá? Então, ambos têm o mesmo direito. O que a gente vai avaliar, né? O que a Justiça da Infância e da Juventude vai avaliar? Se a criança terá condições mínimas de sobrevivência. E se o ECA, ele será resguardado para aquela criança, tá? E aqui, ó, no artigo 24, a gente tem aí a perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, tá? Então, a gente sabe que se o descumprimento, tá, dos deveres e das obrigações dos pais, tá, for descumprida, eles perdem o direito sobre a criança, tá? E aí, nós, enquanto enfermeiros, gente, às vezes em visitas domiciliares, a gente observa algumas situações de vulnerabilidade, algumas situações de abandono de incapazes, em que nós, enfermeiros, temos que fazer valer o ECA. E nós podemos intervir, sim, tá? Aí no 25º a gente fala que entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes, tá? No 26º fala que os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante a escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação, tá? E o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seu herdeiro sem qualquer restrição, observado o segredo da justiça. E aqui, ó, quando a gente fala da família substituta, né? Então, gente, a gente tem que entender muito bem como que vão acontecer, como que ocorrerão os processos de adoção, tá? Essa subseção aqui dentro do ECA, ela é muito peculiar e a gente vai se deparar com ela em algumas situações, seja quando a gente for trabalhar aí, vocês forem trabalhar lá em alojamentos conjuntos, né, em maternidade, na atenção básica, nós, enquanto enfermeiros, nós precisamos saber muito bem disso, tá? Então, a colocação em família substituta será mediante a guarda, tutela ou adoção, independente da situação jurídica da criança ou do adolescente nos termos de lei, tá? Aqui esse pedacinho que é muito importante, tá? Que toda vez que a criança ela for uma avaliação interprofissional, tá? Então ela vai ser avaliada, aqueles pais serão avaliados por uma equipe multiprofissional, tá? Tratando-se de maior de 12 anos, será necessário o seu consentimento colhido em audiência. Então a criança deve estar na presença de um juiz, tá? E ela deve manifestar que ela
substituta. Isso se ela já tiver 12 anos de idade, tá? Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de interesse e a relação da afinidade a fim de ou minorar esses decorrentes da medida. Então, assim, em algumas situações, é priorizar a adoção por pessoas da própria família, tá? Mas, caso isso não aconteça, a afetividade da criança com relação aos pais adotivos, a família substituta deve ser avaliada, tá? E aí a gente fala, quando tiver um grupo de irmãos sob adoção, a gente evitar o rompimento, tentar que aquelas crianças, aquele grupo de irmãos, seja adotado pelo mesmo grupo familiar, mas caso isso não seja possível, nós deveremos evitar que aquele vínculo familiar seja interrompido, tá? Promovendo visitas, encontros, etc. E aqui, olha que interessante, tá? Em se tratando de crianças, tá? Ou adolescentes indígenas, ou provenientes de comunidade remanescente de quilombo, ainda é obrigatório que sejam considerados e respeitadas suas identidades sociocultural, tá? Que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio da comunidade ou junto a membros da mesma etnia, tá? E a intervenção, ela ocorrerá, tá? A partir de um responsável lá daquela mesma crença, daquela mesma etnia, tá? E não se deferirá a colocação em família substituta a pessoa que revele por qualquer modo incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado, tá? Então, a gente sabe que hoje é permitida a adoção por casais homossexuais ou por casais heterossexuais, tá? Desde que a criança tenha um ambiente familiar adequado para a sua sobrevivência. Então, não importa se é uma estrutura física da casa, por exemplo, né, do domicílio, muito nobre, né, ou não importa, tá? Ela tem que ter aí condições mínimas de sobrevivência, tá? E sempre aquela avaliação lá da família substituta será realizada, né, que eu acabei de falar, por uma equipe multiprofissional. Então, ela passará por um psicólogo, tá? A criança passa aí a ser visitada substituta. E aí, aos poucos, ela vai poder realizar pequenos passeios com a família substituta. E aí, até que ela vai passar um final de semana, uma semana, até que eles tenham aí a guarda definitiva da criança, tá? Só que a guarda definitiva, ela nunca sai de imediato, tá? É considerado um período de adaptação para aquela criança até que a guarda seja a gente sabe que a criança, se ela é colocada sobre uma família estrangeira, isso vai ser, assim, uma situação bem excepcional, tá? Então, isso é bem raro, a criança ser adotada com ganhar votos. Essa guarda tá? Se
teleadoção. Esse de doação por mais difícil. Professora, tá cortando. Não tá dando para escutar nada. Meu travou. Agora que parou? Não, já tem uns minutinhos já. Sua voz tá cortando. Eu pensei que era só no meu. Tá picotando sua voz. Ainda falando sobre a guarda, gente. Guarda, tá? A gente sabe que a guarda poderá ser mediante Gente, tá cortando para vocês? O meu tá. Pra mim também tá. E agora sumiu tudo. Uma sala de ensaio que não tem nada aqui em cima, o certo não vai incomodar ninguém. E essa porta que leva para o resto da casa é uma. Pra mim também tá cortando. Eu acho que caiu. Não, tá aqui ainda. É bem grande, eu acho que sim. Ótimo. Acho que ela tá tentando reconectar. Uhum. Certo, podem. Pessoal, melhorou? Não sei, professora. Fala mais um pouquinho. Então, gente, quando a gente fala sobre o Estatuto da Criança, eu fui mencionando um pouquinho, fazendo um resumão, porque vocês têm que saber ele inteiro, tá? Mas ele vai dispor do quê? Então, ele vai dispor da criança como um todo. Então, acesso à saúde, acesso à educação, à moradia, à alimentação, o acesso da criança à família. E aí a gente tem que lembrar como que essa família dessa criança vai ser constituída, tá? E aí a gente tem lá, né, dentro do ECA, a disposição sobre, ele dispõe sobre a tutela, ele dispõe sobre a adoção e ele dispõe também sobre a guarda daquela criança e daquele adolescente, tá? O ECA, a gente sabe que ele é extenso, tá? Ele é muito grande, mas a gente tem que ler, né? Então, assim, vocês precisam passar o olho lá no ECA, fazer uma boa leitura e entender, porque tem alguns artigos que eles são muito peculiares, tá? Porém, eles são pertinentes aí a assegurar, tá, esses direitos e a vida da criança, tá? E aí, quando a gente fala, conversa, né, eu vou abrir um espaço aí para discussão, tá? O que vocês acham? A gente tem um ECA muito bem escrito. Na prática, vocês acham que ele realmente acontece? Não. Por que não? Teve um caso no hospital, né? Como eu sou estagiária CCIH, eu pego alguns casos, algumas notificações. E a mãe tinha quebrado a perna da criança, da menina. E isso é uma divergência, né? Do que está sendo colocado no ECA, né? Que a gente sabe que é passível de punição qualquer forma de agressão física, psíquica, né, ou emocional à criança, tá? Então, a criança, ela, por exemplo, mesmo que ela faça alguma arte, né, ela jamais poderá ser punida com castigo físico, moral ou psíquico,
né? Então, a criança não pode ser nem violentada emocionalmente, verbalmente, nem muito menos fisicamente, tá? Mais alguém quer colocar? E aí, gente, o que é muito importante a gente observar enquanto enfermeiro? Enquanto enfermeiro, nós vamos prestar atendimento para crianças e adolescentes em várias situações, tá? E muitas vezes, no processo de saúde e doença, a gente consegue perceber como que é o vínculo daquela criança, tá? E muitas vezes a resposta da criança a uma doença, né? A reabilitação daquela criança, ela é prejudicada por fatores familiares, tá? Então, ela é, sim, reflexo do ambiente que ela vive. Lá no ambiente hospitalar, a gente vai ter que, enquanto enfermeiro, observar como que é o vínculo daquela família, né? Estudar como que é a estrutura familiar da criança, porque a gente sabe que tem crianças que são criadas pelos avós, pelos tios, por familiares, né? Tem crianças que têm a família composta, né, por a patriarcal, por pai, mãe, mas a gente sabe também que tem outras situações. Então, tem crianças que são do ambiente familiar aí, de casais héteros ou homossexuais, tá? E em todas as situações a gente tem que tratar com equidade, tá? Então, os direitos dos pais são os mesmos, tá? Os direitos das crianças devem ser resguardados em qualquer situação. E por que entender a estrutura da família? Porque a partir do conhecimento nosso sobre a estrutura da família, a gente vai conseguir fazer uma intervenção de enfermagem mais individualizada daquela criança, tá? A gente sabe, assim, né? Eu já percebi várias vezes, várias situações em que a criança é um pouco arredia, que a criança não se abre, que ela não fica à vontade na presença de adultos. Tá? Em algumas situações de pronto-socorro, a gente tem algumas histórias um pouco mal contadas, né? Então, crianças que chegam lá, que falam que caiu de um skate, mas tem aí, né, abdômen muito machucado, né? Então, assim, fala que a criança caiu de uma escada, mas você vê que as lesões são incompatíveis numa queda, né? Então, muitas vezes, nós temos que confrontar as informações e, às vezes, o jeito mais fácil de confrontar essas informações é perguntando aquela história mais de uma vez. Por quê? Porque quando as pessoas repetem as histórias, se aquilo não for realmente parte da realidade, né? Se ela estiver omitindo alguma informação, a gente consegue perceber. Por quê? Porque falta muitas vezes uma riqueza ou uma clareza, tá? Dos fatos. Então é muito importante a gente observar isso, tá? Isso no ambiente hospitalar. A criança tem algum alterando na presença de algum familiar, tá? Pessoa da comunidade. E aí a gente deve... Oi? Tá cortando de novo, até seu rosto tá travando. Nossa, tá? Então a gente tem que observar essa criança. Lá na atenção básica, como que a gente vai observar? Então, desde atendimento lá, numa consulta de enfermagem, em visitas domiciliares, a gente consegue, sim, observar como que é a estrutura familiar da criança, como que a criança, quais as relações que a criança tem com a família, com a comunidade, com a escola, tá? E o enfermeiro, ele é, sim, capaz de intervir em determinadas situações de violência, agressão, tá? E do não cumprimento do ECA. Mais alguém colocar alguma situação de violência contra a criança e o adolescente?
Vamos, gente, participar? Ninguém? E aí eu coloquei para vocês no pré-aula, tá? Um pouquinho. A gente fez aí, né, uma discussão. Lá no pré-aula, a gente falou um pouquinho do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, lá no encontro 10, eu falo que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um documento que reúne leis específicas que asseguram os direitos e deveres de crianças e adolescentes aqui no Brasil. Ele nasce na luta de diversos movimentos sociais que defendem os direitos de crianças e adolescentes, já que antes do Estatuto existia apenas o Código de Menores, que tratava de punir as crianças e adolescentes consideradas infratores, tá? E aí o ECA, desde 90, ele consegue aí reconhecer as crianças e os adolescentes, tá, como sujeitos de direitos e estabelece que a família, o Estado e a sociedade estão responsáveis por sua proteção, já que são pessoas que estão vivendo um período de intenso desenvolvimento, seja ele físico, psicológico, moral e social, tá? Então, vamos refletir um pouquinho que já faz parte da revisão da prova, tá? Gostaria que vocês participassem agora, tá? O que o ECA garante, tá? Depois da leitura do ECA, aqui da discussão do ECA com vocês, para vocês, quais são as garantias que o ECA dá? Hein, gente? Proteção, um auxílio. O que mais? Um auxílio. Auxílio. O que mais, gente? Direitos. Direitos. Eu que a minha mãe falou. O que mais, gente? Deveres também. Deveres. O que mais? Vamos lá, gente. Então, ele fala lá no comecinho, né, que a criança tem direito à saúde, que ela tem direito à vida, que ela deve receber atendimento desde o período pré-natal, durante a gestação, gestante e criança devem receber atendimento no período puerperal, as crianças devem receber atendimento de maneira integral, ter acesso à saúde, à educação, elas têm direito de ir e vir, então elas podem transitar em ruas, participar de atividades de esporte, realizar caminhadas, conviver com a comunidade, com a sociedade. Ela tem direito, né, gente, a crenças, a optar por uma determinada religião, ela tem direito à identidade, então ela deve ser registrada, tá? Então, toda criança deve ter um registro, tá? E a criança, gente, ela é livre, né? Porém, ela deve ter aí uma guarda ou uma tutela, tá? Então, como que é tutelada, né? Como que é resguardada essa criança? Do quê? Do poder jurídico, tá? Então, em situações de família substituta, quem vai decidir? O poder jurídico, tá? Então, assim, a gente já falou um pouquinho do Professora, travou. É o novo dono da casa de vocês com a reforma do PT. O que os crianças?
Professor, o meu travou toda a sua voz. Pra mim também. Pra mim também. Gente. É? A pergunta não saiu. Tá, eu falei um pouquinho, né? Isso é o que vai cair lá na prova da semana que vem. Citaram só sobre os direitos das crianças. E quais que são os deveres dos responsáveis por essas crianças? O que eles têm que prover? Qualidade de vida. Proteção. Vida. Proteção. Estudo. Tem, não tem? Estudo, educação. Segurança. Alimentação, segurança, proteção, educação, qualidade de vida, o que mais? Aí pode tudo na cabeça. Oi? Cultura, dignidade, respeito, convivência familiar, convivência comunitária, profissionalização, lazer, esporte. Respeito. O que mais? Educação, lembra quando eu falei lá sobre isso? Lembra quando eu falei lá sobre crianças, né, de outras etnias, tá? Dos indígenas, tá? Se eles tiverem que ter uma família substituta, a gente deve priorizar o quê? Costumes? Isso, né? De preferência, a criança deve ser adotada por pessoas, né? Por responsáveis do mesmo grupo cultural ou etnia, tá? Lá dentro do ECA, tá? Lá no ECA, presta atenção. São considerados adolescentes, crianças de que idade? A partir de que idade até que idade? De 12 a 18 anos. Tá, mas adolescentes são de que idade? Adolescente de 12 a 18, não é? 12 a 18, isso mesmo, tá? A criança ou adolescente pode ser retirado da convivência familiar e colocados em família substituta. A família substituta, ela é aquela adquirida por quê? Por guarda, curatela, tutela ou adoção? Adoção? Doutora, repete, não? Repete, por favor. A criança ou adolescente, tá? Podem ser retirados da família, da convivência familiar e colocados em família substituta, tá? Então, na situação de família substituta. A família substituta, ela é aquela adquirida por meio de curatela, guarda, tutela ou adoção. Pensa aí, podem abrir o ECA. Tá? Então, é a família substituta, que é aquela criança que foi retirada aí, da família. Não. Não pode ser qualquer um desses. Professora. Vamos pensar aí, eu falei isso agora há pouco. Pensa aí. No artigo 28 está desse jeito: a colocação em família substituta faz-se mediante guarda, tutela ou adoção, independente da situação jurídica da criança ou adolescente. Isso mesmo, muito bem, tá vendo? A gente tem que ler o todo, tá? E aí lembrar, presta atenção, que a família substituta será adquirida por meio de curatela, guarda, tutela ou adoção.
Tá? Quando eu falei um pouquinho sobre a família substituta. Tá? Então, eu tirei a criança daquela família, tá? E aí eu coloquei aquela criança ali numa situação de família substituta, tá? E aí vocês têm que me falar qual é esse processo. Qual desses processos se encaixaria nessa situação? Tá? Mas a criança pode ter contato com a família dela? Pode. Então é tutela. Professora, não, posso fazer uma pergunta? Claro, claro. É sobre mim mesma. Eu fui adotada, né? Uhum. E existiu dois processos no meu caso. Aconteceu, por isso que eu ia falar que é tutela e adoção. Por quê? A minha mãe biológica fez a doação para minha mãe de adoção, quando eu tinha 2 meses. E a minha mãe foi lá e me registrou. Não existia, até os 12 anos, não existia outro documento, a não ser o que eu conhecesse, que era a minha certidão de nascimento com registro da minha mãe de adoção. Só que quando eu tinha 11 para 12 anos, a minha mãe biológica foi até o estado de menor na época e entrou com uma ação requerendo, como se ela alegou que ela estava em período de transição, que a cabeça não estava boa e que ela me queria de volta. E o juiz fez uma investigação, viu todo o processo e, por lei, isso que me passaram, me conta, não lembro muito na época. Eu fui devolvida no papel para ela, porque não existia um documento legal onde ela teria, de fato, feito a doação para minha mãe, né? Quando eu tinha 2 meses. E aí, nessa época, minha mãe já tinha mais de 70 anos, e aí o meu irmão teve que entrar no processo como meu tutor até os 21 anos. Então, aí foi feito 2 processos. Aí, sim, existiu um documento legal. Tá me ouvindo? Tô. Um documento legal, onde aí entraram num acordo lá, e aí ela fez a adoção legalmente, mas aí, no caso, eu permaneci com a certidão de nascimento com o nome da minha mãe, de adoção, mas eu era sobre a guarda de tutela do meu irmão, por conta da minha mãe não ter idade mais para isso. E aí foi... Então vamos discernir um pouquinho cada um, tá? Então, o que é a tutela, tá? Tem um teatrólogo muito famoso, que o nome dele é Martins Moraes, tá? Que ele teve o pai que faleceu quando ele ainda tinha 1 ano de idade, e a mãe que faleceu quando ele tinha 10 anos de idade, tá? Quando a mãe percebeu que ela tinha um câncer, tá? Muito grave, ela designou a ele alguns tutores, que na época eram educadores, eram professores, e que cuidaram da vida financeira e o educaram. E depois ele acabou se tornando um grande economista. Ele foi um cara que escreveu teatro, Martins Moraes. Depois, se vocês quiserem ler um pouquinho sobre a história dele, tá? Então, ele foi, assim, um cara que escreveu vários teatros, peças de renome até nos dias de hoje, tá? Ele faleceu aos 33 anos por tuberculose, tá? Mas olha que interessante, esses tutores dele, designados pela... proveram fizeram a gestão da vida financeira,
e proveram educação para ele até os 18 anos de idade. Então, quando a gente fala de tutor, é um tutor legal, designado, pode ser pela mãe, pelo familiar, tá? A assumir a responsabilidade jurídica por aquela criança até os 18 anos de idade. Quando eu falo de guarda, a guarda ela é uma guarda judicial. Então, de repente, houve a separação, tá, dos pais. E aí, um deles vai ficar com a guarda também até os 18 ou até os 21 anos de idade. Só que quando é na situação de guarda, esses deverão prover subsídio financeiro, moral e jurídico, tá? Então, esses vão ser os responsáveis para que essa criança tenha assegurado acesso à educação, à alimentação, à moradia, tá? E a adoção é quando a criança ela passa para uma família substituta, tá? Então, a resposta para essa pergunta que eu fiz seria a adoção, tá bom? Entenderam a diferença entre guarda, tutela e adoção? Professora, você consegue falar de novo, por favor? Posso, claro que eu posso. Então, a guarda é assim, tá? A guarda, o juiz designa um responsável, tá? Eu tive, por exemplo, uma situação de separação dos pais, tá? Aí a guarda da criança será dada até os 18 anos de idade. Há um responsável. Esse responsável, ele terá o dever de assegurar a educação, um ambiente familiar, um convívio social, acesso à família, moradia, tá? E tudo mais para essa criança até os 18 ou 21 anos de idade, tá? Então, esse responsável, ele vai assegurar a criança. O tutor pode ser um tutor legal que foi designado para a mãe. De repente, é uma mãe que vai viajar, tá? Vai trabalhar fora do país, tá? E aí, por um tempo, ela designa um tutor para aquela criança até os 18 anos de idade, que será o responsável, o representante legal por aquela criança, tá? Mesmo que não seja pai, que não seja familiar daquela criança. E na situação de adoção é quando aquela criança sai do convívio familiar, sai do seio familiar dela, ou é entregue pela família, e ela recebe aí uma família substituta. Conseguiram entender a diferença entre isso? Entre os três? Sim. Tá? Sim. E aí, olha, mais uma perguntinha, tá? A Constituição Federal, ela veda, tá, o trabalho ao menor de 16 anos. Porém, permite que a pessoa maior de 14 anos de idade esse trabalho na função de aprendiz, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho na palestra da semana que vem. Eu não sei se vocês estão lembrados, que vai ser na quinta-feira, tá? Professor, travou tudo, não deu para escutar. Professor? Gente, alguém?
Travou de vocês? Travou. Aqui travou também. Gente, cadê a professora? Travou a internet dela, eu acho. Não sei. Eu também quero tirar aquela salinha, então. Na sala de jantar, eu quero uma mesa maior. E vamos trocar o lustre também. Convém? Ótimo. Então vamos falar de você aberto na cozinha. Eu quero derrubar essa parede e aquela ali também. Eu me enquadrei nisso. Tá, a cozinha vai manter a forma básica. E nós vamos trocar o piso, que é para integrar todo esse espaço. E essa dispensa vai sair. Vamos derrubar a parede e abrir bastante dos outros ambientes. A geladeira fica onde está. Pessoal, Oi. vocês estão bem? Quem tá aí? Agora tá vindo. Gente, que estranho, saiu tudo. Aqui minha internet. Então tá certo. Tá travando ainda. Mas vamos lá. Vocês conseguiram tutela, guarda e adoção? Sim. Qual a segunda pergunta que não deu para entender, professor? Oi, desculpa. A segunda pergunta não deu para entender. Entendi. Gente, então a gente tem que observar, tá? Então vamos lá. Se alguém recebeu aí, ficou com a parte da criança, tá? Então essa pessoa, ela será o responsável legal por aquela criança. E aí, o que ela vai ter que prover para aquela criança? Tem alguém... Deixa eu tirar a muda de tudo. Ela vai ter que prover para aquela criança, tá? Educação, saúde, moradia e alimentação, tá? O tutor legal, ele também vai ser responsável pela aquela criança. E aí ele vai representar aquela criança legalmente e prover também moradia, educação e tudo mais para a criança também até os 18 anos, tá? Esse tutor, né, essa pessoa que tem a tutela da criança, ele poderá ser tutelado conforme, por exemplo, a vontade da família da criança, tá? Então, por exemplo, um pai e uma mãe têm que viajar para um lugar muito longe a trabalho. Eles podem ter um tutor legal, né, um representante legal designado para aquela criança no país de origem, tá? E na adoção, então, a gente tem aí uma criança que ela é designada a uma família substituta. Então, essa é a grande diferença entre os três. Então, guarda, tutela e adoção, tá bom? Mais alguma situação? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Professora, a senhora vai repetir a segunda pergunta? Não, qual que é? Vamos parar só na guarda, na tutela e na adoção, que vai cair
tá? Vai cair um pouquinho sobre os direitos, tá? E aí, o que eu falei? A segunda pergunta era o tutor, tá? O tutor legal. Ele vai representar legalmente a criança. Mas na situação da guarda, então a guarda é designada judicialmente, então por uma ordem de um juiz, o responsável pela guarda da criança, o que ele tem que prover para aquela criança até os 18 anos de idade? Foi essa a minha pergunta. Saúde, educação. Pode falar. Tem que prover o sustento, né, financeiramente. As necessidades básicas que a gente sabe, que é alimento, vestimenta, promoção da saúde, né, no caso, assistência em qualquer necessidade da criança, termo de saúde. E a educação, né, acompanhar e prover também, ser o provedor dessa criança, certo? Uhum. Maria Lucivalda, deixa eu te fazer uma pergunta então, tá? Sim. A gente sabe lá no Plano Nacional de Imunização que toda criança tem o direito com relação à imunização, tá? Caso os responsáveis daquela criança não promovam a imunização para ela, né? Não busquem acesso à saúde para aquela criança, os pais eles podem responder judicialmente por isso? Cortou o finalzinho, a senhora falou punidos, a última palavra? Eles podem ser punidos judicialmente por isso? Sim, por não prover a saúde, né? Principalmente no caso da imunização, no caso a investigação ou o acompanhamento, né? Caso seja notificado, acho que é essa a palavra, sim, não está se responsabilizando por imunizar a criança. São punidos, sim. Isso, e aí eles vão receber primeiramente uma advertência, tá? E aí eles podem responder criminalmente por isso. Então, gente, e esse é um item, por que a gente tem que saber, então, sobre esses direitos da criança, né? A gente sabe que a gente tem hoje um grande movimento anti-vacinas, né? Anti-imunização. E aí a gente tem aí uma gama de artigos, né? A gente tem um respaldo jurídico muito grande com relação ao acesso à saúde da criança. Então, se aquela criança não tem acesso à saúde, se aquela criança não é imunizada, os pais podem, sim, responder criminalmente por isso. Primeiro, é com uma negligência, né? É uma forma de negligência, muito bem. Sim. Tá? E aí, outra situação também, né? Uma criança que é deixada sozinha em casa para os pais trabalharem, tá? É o abandono de incapaz, né? Tá? Ou uma criança que, de repente, os pais saíram para uma festa e deixou a criança dormindo. É abandono de incapazes, tá? Os pais foram viajar e deixaram um menor de idade sozinho em casa, menor de 14 anos, por exemplo. Também é caracterizado como abandono de incapazes. Então, tudo isso a gente tem respaldo legal. Então, vou lá fazer uma visita domiciliar. Isso já aconteceu comigo. Eu fui com uma equipe de alunos realizar uma visita domiciliar, tá? No estágio. E quando a gente parou com uma situação muito triste, porque os pais da criança não estavam na casa, tinham 4 crianças bem pequenas, um ainda engatinhava, tá? Então, era uma criança, na época, se eu não me engano, de 10 meses, uma criança de 2, um de 4 e um de 6, tá? E tinha arroz muito velho, sabe, em potes, no chão. Então, aquelas crianças pareciam, assim, animais, sabe? E elas estavam sozinhas,
o menorzinho com a fralda cheia de cocô, sem blusa, tava frio, tá? E aí a gente notificou a situação como situação de abandono de incapazes, tá? E aí, durante a visita domiciliar, a gente teve que acionar, né, os poderes públicos, porque a gente, enquanto enfermeiros, né, a gente preza pela vida, a gente não poderia permitir aquela situação, tá? E aí, assim, lá na atenção básica, muitas vezes vocês vão receber notificações de agravos, notificações de violência à criança e ao adolescente. E aí cabe ao enfermeiro, tá, realizar a visita domiciliar e averiguar se realmente aquela violência acontece, se aquela criança ou adolescente sofre injúrias, tá, à saúde, e notificar os órgãos competentes, tá? Então, às vezes acontece, por exemplo, de um hospital notificar uma violência à criança, tá? E aí ele notificou a violência, e aí ele manda essa violência encaminhada pela Secretaria de Saúde lá para o responsável da UBS ou do PSF, Estratégia da Saúde da Família, tá? E aí esse responsável, ele pode designar para que os profissionais... Ai, desculpa. Da equipe acompanhem, tá, aquela família, tá? E em algumas situações a gente vai perceber, sim, que a violência, ela realmente existe. Mas em outras situações a gente vai e observa que às vezes nem é sinal de maus tratos. Às vezes a criança, tá, e o contexto familiar é de miséria, né, de pobreza extrema. E aí, às vezes, a gente observa que nem tem violência física, não tem violência emocional, mas aquela família está aí passando por necessidades básicas, assim, não tem insumos alimentares, tá? Vivem em más condições de vida. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Tá? Então, gente, vou pedir para vocês fazerem a leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente. Acompanhem cada questionamento que eu coloquei lá no aba para vocês. Então, até a aula 10, tá? Que é o que vai cair na avaliação da próxima semana para vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma dificuldade, vocês podem reportar para mim por e-mail, através das minhas mensagens ou na próxima aula de quinta-feira, tá bom? Tá bom. Gente, então, só para lembrar, a prova, a avaliação de vocês na semana que vem não vai ser na terça, que terça é feriado. Então, a avaliação vai ser na quarta-feira, combinado? Então, a gente vai ter enfermagem na saúde da criança no dia 20, que é segunda-feira, a avaliação de seminário na quarta-feira e a palestra sobre violência doméstica com as duas advogadas na quinta-feira, dia 23. Combinado? Então, tchau, gente. Até quinta. Obrigada. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.